Transforma a Mútua Podcast. Olá, você que é apaixonado pela engenharia, pela agronomia, pela geociência, ou que está interessado em saber como atuam os profissionais nessa área, fique ligado. Estamos dando início a mais um Transforma a Mútua Podcast. E também com outros assuntos do cotidiano, como hoje nós estamos entrevistando o senador Exaussi Lucas. Mas estamos aqui, temos a participação especial do ex-deputado federal Ranieri Paulino, inclusive hoje assessor do presidente Joel Krieger da Mútua, e também do nosso chefe da comunicação, Felipe Pasqualini. O senador Exaussi Lucas, parlamentar com longa trajetória pública no Distrito Federal, contador, auditor e professor, Exaussi foi deputado distrital federal por 2 mandatos e secretário de Ciência e Tecnologia do DF. No Senado, é conhecido por sua atuação em defesa da educação, inovação e gestão pública eficiente. Ele é autor de programas como Cheque Educação, DF Digital e Bolsa Universitária, iniciativas que beneficiam milhares de estudantes. Atualmente, é membro titular da CPMI do INSS e relator do parecer que levou à derrubada do decreto da IOF. Tema que movimentou o Congresso Nacional. Senador, muito obrigado, o senhor nos dá a entrevista aqui no Transforma Mútua Podcast. Qual o impacto direto da derrubada do IOF para a população e por que o senhor decidiu assumir essa relatoria? Bacana. Bem, primeiro cumprimentá-los, agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, né? Estamos já há algum tempo, né, na vida pública aí. Eu fui 2 vezes secretário de Ciência e Tecnologia, fui deputado federal, distrital e agora senador. Bem, com relação ao IOF, né, eu, por ser contador, conheço muito a área tributária, né? Participei da reforma tributária, fiz 22 audiências públicas da reforma tributária. Então é um tema, né, que a gente já, quando foi editado a medida, a gente já tinha criticado, porque na prática o IOF é um imposto regulatório, ele não é arrecadatório. Porque qualquer instituição de imposto arrecadatório, você tem os pré-requisitos do Código Tributário, que exige, né, o princípio da anualidade, você tem que, para ter previsibilidade, as empresas planejam, você não pode criar imposto da noite para o dia e implementar. Então, tinha esse vício aí, e o governo não poderia negar que era arrecadatório, ele mesmo dizia isso todo dia, né, que era para realmente recompor a questão do déficit. Então, quando chegou no Senado, né, a gente já apresentou, eu como líder, também estava como líder do PL também, nesse período. Então, o Davi me concedeu então a relatoria. E aí disse exatamente isso, no meu parecer, né, da inconstitucionalidade do decreto. E aí agora o Alexandre de Moraes, né, confirmando exatamente o parecer que nós demos, mas extrapolou dizendo que o Congresso não tinha competência para assustar uma coisa que está na Constituição. Então, o Supremo está interferindo muito nessa área e o Supremo não é um órgão mediador. Eu disse hoje em entrevista, inclusive, se eu fosse o presidente do Senado, eu não iria a essa audiência, porque realmente não cabe ao Supremo, né, fazer o que fez. Então, mas quem ganha com a suspensão na prática é a população, porque quem paga o IOF são os pobres, não são os ricos. O rico compra à vista, o pobre que compra televisão, geladeira em parcelas, né? E todo parcelamento financeiro tem IOF, cartão de crédito tem IOF, tudo tem IOF, né? Toda operação financeira tem IOF. E aumentaram de uma forma significativa. Então, por exemplo, eu vi uma empresa, conversando com alguns empresários, nós tivemos lá uma empresa que pegou um capital de giro para 15 dias, o IOF ficou maior do que os juros. E olha que nós estamos com juros de patamar de 15%. Então, outras também que pegou empréstimo, estava programando pegar um empréstimo, era 0,38 de IOF, foi para 0,90, quer dizer, 300% de aumento. Então, são coisas absurdas que a gente não pode acatar, né? Eu acho que qualquer aumento de imposto hoje terá dificuldade de passar no Congresso. Como foi o processo de articulação dentro do Congresso para aprovação do relator do Congresso? Olha, no Senado foi inclusive simbólico, né? Porque como na Câmara foram 383 votos,
né, a favor da derrubada, quando chegou no Senado foi simbólico, inclusive. Então, não houve necessidade, em função das manifestações que já tinham ocorrido durante várias sessões, muita gente criticando esse aumento. E o governo, infelizmente, o Haddad, ele tomou a medida para depois conversar. Eu acho que faltou ele um diálogo. Antes de editar essa medida, ele deveria ter conversado, pelo menos com a base de governo, com os líderes, porque quem derrotou mesmo essa medida foi a própria base de governo. Muito bem. Senador, o senhor tem uma longa trajetória aí na educação, defesa por pautas da educação, e nós aqui da Mútua, né, ligados ao setor de engenharia aí de todo o Brasil, engenharia, agronomia e geociências, percebemos uma redução do número de engenheiros formados nos últimos anos. A que o senhor atribui essa falta de interesse, sendo que é uma profissão tão relevante, tão importante para o desenvolvimento da infraestrutura, enfim, de todo o país? A engenharia tem tudo, né? O engenheiro é fundamental para o país. Você pode até medir o desenvolvimento do país em função do número de engenheiros. E a gente vem perdendo isso. Eu acredito que em função, um dos motivos, né, primeiro a dificuldade de fazer uma faculdade, porque no Brasil somente 22% dos jovens ingressam à universidade, às faculdades. 78% dos jovens estão fora das universidades, das faculdades. Portanto, e o que é pior ainda, né, nós não temos hoje o que tínhamos antigamente. Quando eu fiz meu ensino médio, nós tínhamos os cursos técnicos, você saía como técnico, né? Técnico de enfermagem, técnico de contabilidade, técnico de edificações. Então, o jovem ia para o mercado de trabalho. Hoje, né, você tem a geração neném, que não estuda, não trabalha exatamente porque não foi capacitado, não teve qualificação, não consegue entrar na faculdade. Então, você tem as dificuldades de entrar na faculdade. Né? Eu, por exemplo, criei aqui em Brasília, em 98, eu criei um projeto aqui chamado Cheque Educação, que era exatamente ocupar as vagas ociosas das escolas. Então, as cadeiras vazias, eu mandava um aluno pagando a metade com Cheque Educação. E aí isso gerou depois, em 2004, eu levei isso para o ministro Inclusive, Paulo ele Renato. foi que inspirou o ProUni, né? Eu levei Paulo Renato, ele não deu muita atenção. Quando o Tasso Genro entrou como ministro, coincidentemente, na reunião que nós tínhamos marcado, ele teve um problema e acabou, quem nos atendeu foi o secretário executivo, que na época era o Fernando Haddad. Então o Haddad, a gente passou para ele todos o projeto, e aí depois nasceu o ProUni, já no governo do Haddad como ministro, né? Que é o ProUni, que hoje tem milhões de alunos estudando, exatamente fazendo isso, ocupando as vagas ociosas. Então hoje, em vez das faculdades ou as escolas me darem, para a minha associação, eu tinha uma ONG, né? Uma organização social, em vez deles me darem a vaga, eles dão para o governo. E, evidentemente, abatem do imposto, né? Então, esse é um dos problemas. Você tem dificuldade de ingresso. Outro é a falta de qualidade na educação. Hoje, para você ter ideia, 60% dos jovens saem do ensino médio sem saber português. 70% sem saber matemática. Nossa. Então, como fazer um curso de engenharia se as pessoas têm problema de matemática, né? Então, eu estou vendo as faculdades estão fechando os cursos de engenharia. Então, o que o governo deveria fazer, que eu já falei isso 500 vezes durante muito tempo, cada ministro que entra eu faço questão de falar isso. É evidente que os programas política pública, né, tem que contemplar isso. Então, por exemplo, não tem sentido a gente ter o FIES, por exemplo, ou o ProUni, dando bolsa para advogado, para administrador de empresa. Você tem que dar realmente o incentivo para aquilo que vai beneficiar o país. Então, está faltando médico? Vamos dar bolsa para os médicos. Está faltando engenheiro? Vamos incentivar a engenharia. Está faltando professor? Vamos incentivar o pedagogia. Eu acho, né, eu criei também como secretário um programa chamado Bolsa Universitária. Esse programa o que era? A gente dava uma bolsa integral para o aluno nas faculdades e ele dava uma contrapartida na escola pública. Então, por exemplo, aqui nós temos a faculdade do Sina, de teatro. A gente dava uma bolsa integral para os alunos fazerem teatro e eles davam uma contrapartida da escola pública no contraturno, dando teatro. Quem fazia educação física dava atividade esportiva, quem fazia pedagogia dava reforço escolar, né? Quem fazia direito no final de semana fazia atendendo a defensoria. Né? É bom para o aluno, que dá experiência para o aluno, é bom, não é, além de dar experiência, né, ele ganhar a bolsa de estudo, é bom para a faculdade e é bom também para a escola pública, para você realmente implementar a educação integral, que é a solução para a educação. Você não consegue fazer educação integral contratando mais professor, a gente não tem condição
de contratar professor nesse momento. Então, o Bolsa Universitário ajudou muito, né? Poderia ajudar em todo o país. Mas falta o governo esse direcionamento, né? Então, por exemplo, hoje, inclusive eu tenho uma PEC antiga lá que eu não consigo aprovar, nas universidades públicas. Eu acho que o governo poderia exigir dos alunos de escola das universidades públicas que prestasse serviço nos locais onde tem deficiência de pessoal. Então está faltando médico lá no Acre. Quem fez escola pública aqui vai para o Acre e vai trabalhar 2 anos recebendo o salário normal. Não é de graça, não. Mas no local onde tem deficiência de pessoal. Então essas coisas precisam ser compatibilizadas, porque hoje a gente banca o aluno da rede pública na universidade, ele termina o curso e vai para o mercado e não dá contrapartida nenhuma. Privado, né? Então, eu acho que teria que ter uma compensação. Agora, não quer trabalhar 2 anos em algum lugar? Então, reembolsa o custo para que outros possam fazer e trabalhar, né? Então, eu acho que a deficiência hoje de engenharia é exatamente isso. Questão financeira de fazer o curso e questão de matemática que os jovens têm dificuldade hoje. O senhor também é membro titular da CPMI do INSS. Sabe que esse problema da CPMI do INSS foi criado? Esse caso chocou todo o Brasil, né? Já foi identificado alguma irregularidade, senador? Olha, na prática, né, eu participei de todas as CPIs. Eu, como contador, toda vez que tem uma CPI, eu faço questão de participar. Então, eu participei da Petrobras, da Lei Rouanet, do CARF, né, do Fundo de Pensão, participei de todas. E todas elas eu faço um relatório independente. Agora, das BET, acabei de entregar no Ministério Público, né, o meu relatório, mais de 3.000 páginas, sobre a CPI das BETs, né, que foi um caos aí para todo mundo. Bem, a CPMI, que foi aprovada agora, do INSS, já foi lida, e agora nós estamos no prazo de informação. Os partidos têm que informar quem são os membros. Eu já fui indicado, inclusive, como titular, né, pelo PL. Bem, quando eu fui eleito senador, na transição ainda, não tinha tomado posse ainda, porque a gente toma posse em fevereiro. Sim. Eu fui procurado pela Associação dos Peritos do INSS, onde eles fizeram uma apresentação de muitas irregularidades que acontecia no INSS. Uma delas era a aposentadoria rural, né? Antigamente, naquela época, bastava uma declaração do sindicato e a pessoa aposentava, mesmo não tendo contribuído com nada. Então, você tem lá seus filhos, você é um fazendeiro, tem seus filhos na roça, eles vão para a cidade, trabalham, estudam, trabalham, depois eles voltam, pegam a declaração do sindicato e se aposentam. Então, tinha essa dificuldade. Alguns probleminhas de consignação, de empréstimo, mas o grosso era isso, seguro-defesa, pra você ter ideia, nós vamos ter problema agora de novo no seguro-defesa. Aqui em Brasília mesmo nós tínhamos, se pegasse todos os pescadores de Brasília e colocasse em volta do lago, não cabia. Então, não tem sentido. Eu acabei de receber agora uma denúncia, né, de uma empregada aqui do DF, ela trabalha aqui no DF, não tem carteira assinada, evidentemente, mas ela vai todo ano lá no Maranhão para fazer a inscrição do seguro-defesa para receber o seguro-defesa. Então, há um índice muito grande, um número muito grande de seguro-defesa, que são os pescadores, que estão recebendo, e muitos deles não são pescadores ou não têm a documentação correta. Mas o grande problema que houve foi exatamente a questão, né, dos descontos que foram feitos. E isso nasceu lá atrás, em 94, nós já tínhamos aí o CONTAG. A CONTAG é uma confederação dos trabalhadores da área rural, que é a maior delas, né? Sim. Onde, exatamente em função da aposentadoria rural, quando o cara conseguia a aposentadoria, ele assinava um monte de coisa para se aposentar. E uma das coisas que ele assinava era a autorização do desconto, não é? Para descontar realmente a associação, para advocacia, assistência de advogado, né? Benefício disso, daquilo, que a maioria assinava sem saber o que estava assinando. Então, a gente já tinha percebido isso lá atrás, na medida 871. Quando eu levei essa questão dos peritos para a transição, Bolsonaro ainda tinha sido eleito, eu entreguei lá para o pessoal que estava fazendo a transição. Então, na sequência, veio a medida provisória 871, que eu fui o presidente da comissão, inclusive, né, que era exatamente para dificultar essa questão da aposentadoria, para não ser uma farra como era.
e alguns critérios, inclusive. Na proposta inicial, o governo já queria fazer o recadastramento anual, né? Mas evidente que no Congresso você não aprova também do jeito que você quer. Você tem uma negociação, né? E aí acabaram que não conseguiram fazer a renovação, o recadastramento anual. Aí veio a pandemia, aí não foi possível também fazer. E aí depois veio uma medida provisória que não tinha nada a ver com nada, era sobre crédito aí no cooperativo, e botaram uma emenda revogando esse artigo do recadastramento. Então, isso acabou beneficiando, criando várias instituições. Você tem gente aí, que o Careca, a turma dele lá, tem 9 instituições, 8 instituições, que falsificava a assinatura, né, de concordância. A coisa pulou assim de uma coisa de 400, foi para 600, 700, depois pulou para 1.200, depois para 2.800, 1.000 pessoas, milhões de pessoas com desconto. E aí, então, é que veio então, essa denúncia, né, onde foi constatado já, né, que grande parte desses descontos não tem autorização, ou é falsificado, ou as pessoas sequer sabiam que estava sendo descontado. Então, você vê, não é só, né, aposentado analfabeto. Né? Você tem senador, inclusive, que teve desconto na aposentadoria dele, né, que não sabiam. Então, são milhões de aposentados. Então, essa questão nós estamos levantando, é evidente que a gente vai aprofundar nessa matéria, né, porque a gente precisa identificar todas as entidades. Eu acho que faltou o governo e o próprio Supremo, que toda hora, né, se manifesta, de dar um prazo para tudo isso, para devolução. Eu vi agora a decisão do Toffoli, que foi muito ruim, né, o Toffoli autorizou que devolvesse o recurso, evidente com dinheiro do orçamento e fora do arcabouço fiscal. Ou seja, o Supremo está extrapolando, né, demais da conta. Mas, de qualquer forma, os aposentados precisam ter o reembolso, mas isso deveria ter sido já ressarcido pelas instituições. Eu acho que teria que ter uma medida mais enérgica da Polícia Federal, do próprio Supremo, né, para cobrar dessas instituições e a fundo nisso. Já devia estar preso todo mundo, porque todo mundo já sabe que houve falsificação, mas a CPI vai realmente dar muita transparência. Essa é a vantagem da CPMI e CPI, né, que a população pode acompanhar, porque no judiciário as coisas acontecem muito em sigilo de justiça. Então a população não acompanha. Mas essa CPMI promete, e nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, seja da oposição, seja de situação, dependendo do partido, fez errado, vai ter que pagar, porque realmente o que fizeram com os aposentados e pensionistas realmente foi uma covardia muito grande. Né? Muito bem. Aniette. Cumprimentá-lo, inclusive, a gente falava, antes do senhor chegar aqui, né, o seu estilo contemporizador, né, procurando sempre harmonizar os interesses. Né? Eu acho que existe já um espírito muito radioativo no nosso país, então parlamentares que buscam contemporização, harmonizar, né, interesses, mas sem perder a altivez, né, que isso é extremamente importante. Mas eu faria uma pergunta, eu gosto de olhar trajetórias, né, e vejo sua bandeira em defesa da educação, cumprimentá-lo também por isso, mas se eu pudesse escolher uma lei que seria assim, a que o senhor guarda com maior cuidado, com maior carinho, né, a que teve maior repercussão, né, que sempre uma lei a gente busca, quando a gente é autor de lei, é que tem impacto na vida das pessoas. Então, qual seria esse projeto, essa lei que o senhor acha que tem maior relevância na vida dos cidadãos? Bem, você tem alguns projetos que são muito práticos, né? Por exemplo, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia. Eu vim na iniciativa privada, achava que você podia fazer tudo, né? E o objetivo nosso era fazer as coisas. Quando eu entrei na Secretaria de Ciência e Tecnologia, em 2004, né, tudo que você ia fazer não podia. Porque na área privada você faz o que você quiser, você só não pode fazer o que é proibido. Mas na área pública você só pode fazer o que é permitido. Então, para você ver, na área de Ciência e Tecnologia, que até hoje não se valoriza muito, né, na minha época lá, se um pesquisador apresentasse um projeto de pesquisa e nesse projeto tivesse um determinado reagente e ele mudasse o reagente e tivesse um resultado maravilhoso, ele era punido porque mudou o reagente. Agora, se você fizer tudo certinho e não tiver resultado nenhum, parabéns para ele, pode pegar mais recursos. Então, no Brasil, não se valoriza os resultados. Né? A prioridade é a burocracia,
Aí você tem a CGU, a AGU, TCU, um monte de U que realmente nessa área trazia muitos problemas. Então o que nós fizemos? Algumas leis que nós aprovamos. Primeiro, eu coloquei inovação na Constituição, que não tinha. Então esse foi um grande projeto Avanço. que hoje é fundamental. Depois, nós mudamos todo o marco regulatório de ciência e tecnologia. Como eu fui secretário de ciência e tecnologia e estava vinculado à Fundação de Amparo à Pesquisa, e a gente sabia que tinha que ter essa relação com as universidades, porque, né, o conhecimento está na universidade, mas a inovação está nas empresas. Então, a gente tem um trabalho muito forte para aproximar o governo da academia, das universidades e das empresas. Então, a gente conseguiu mudar toda a legislação de ciência e tecnologia. Pra você ter ideia, os pesquisadores não podiam sair, não podiam ir para a empresa. Eles tinham que ter dedicação exclusiva das universidades. E a gente tem hoje, o 14º, o 13º país em termos de artigo científico. Por quê? Porque isso nas universidades, quanto mais artigo você apresenta, melhor muda o seu plano de carreira. Mas em termos de transformar esse conhecimento em patente, em geração de... Nós estamos lá no final da fila. Então, a gente mudou tudo isso aí. O pesquisador hoje pode sair da universidade, pode participar de um projeto, pode ir para a empresa para trabalhar em inovação. Então, a gente fez isso. Mudamos essas questões mais os gargalos maiores do CGU, TCU, para poder dar mais liberdade para o pesquisador, para a universidade. E depois, aí faltou dinheiro. Nos últimos 15 anos, né, o governo sempre contingenciou os recursos da ciência e tecnologia. Então tinha lá, e muito pouco inclusive, né, 15, 20 bilhões era contingenciado para déficit primário. Então a gente conseguiu aprovar uma lei minha também, proibindo o governo de contingenciar ou desviar recursos da ciência e tecnologia para qualquer setor. Então, o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, na área de ciência e tecnologia nós avançamos muito em função dessas leis que nós aprovamos. Agora, como a educação é minha... Eu entrei na política pela educação, eu fui o relator do Fundeb, que é o principal fundo da educação, onde a gente pôde expandir recursos. Nós aumentamos 26% do fundo para beneficiar a educação infantil e educação profissional, que são os gargalos que nós temos. Eu apresentei também, nós trabalhamos com a questão do Pronatec, né? Eu fui o presidente da comissão, depois eu fui também... eu apresentei a emenda e aprovamos que 50% do pré-sal tinha que ir para a educação. O Fundo Social hoje, 50% vai para a educação. Inclusive, dentro do DF Digital, o senhor capacitou mais de 200 mil alunos. Né? Exatamente. Pois na minha época, quando eu fiz, o que aconteceu? Eu já em 2004, eu já dizia, né, que o analfabeto não era mais quem não sabia ler e escrever, era exatamente quem não tinha acesso à internet, à tecnologia. Então a gente fez parceria, principalmente nas áreas mais carentes, né? Nós fizemos parceria com as igrejas, com tanto evangélicas quanto católicas, quanto associação comercial, onde a gente implantou os laboratórios de inclusão digital. A gente dava qualificação profissional e inclusão digital. Então foram 142 unidades aqui em Brasília, foram mais de 200 mil pessoas que fizeram, mas foi mais de 600 mil certificações que a gente conseguiu fazer. E lancei ainda nesse período o Parque Capital Digital, 2004, aqui em Brasília tem um parque, chamava o Parque Capital, hoje chama Biotic, né? Mas que aqui, como a gente não tem política de Estado, a gente tem política de governo, isso é o grande problema do Brasil, o gargalo do Brasil é esse, né? Cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Então o Parque Científico e Tecnológico que nós lançamos, né, teve problema de relação de governo local com o governo federal, o IBAMA disse que estava dentro de um parque, não estava, levamos 2 anos para para resolver essa questão da área, depois levamos mais 1 ano no cartório para resolver isso, aí mudou o governo. Aí muda o governo, muda tudo. Então, você tem esses problemas. Tal. Então, a gente fez isso. Mas eu fui presidente, então, da comissão do Fundeb, né, que foi muito importante. Mas, como a gente vem trabalhando já um planejamento para Brasília já há muito tempo, porque JK construiu Brasília em 1000 dias. Imagine o que é isso. Porque JK, acho que foi o último que eu vi, que fez um plano de metas. Né, porque hoje você não tem isso. Então... Eu, em 2011, lancei em Brasília um movimento chamado Movimento Brasília 100 anos, que era para planejar Brasília para os próximos 50 anos. Depois lancei todos pelo DF, repensar o DF na pandemia, que é discutir com a comunidade, cidade por cidade, segmento por segmento,
né? Porque eu aprendi isso, né? Governar é você eleger prioridade depois de ouvir a população. Você tem que ouvir lá a ponta para saber qual é a prioridade. Então, por exemplo, aqui em Brasília, eu tinha que fazer mudar a matriz econômica. Então, para mudar a matriz econômica, você precisa de ter terras, você tem que ter áreas. Sim. Aqui em Brasília você não tem escritura, as áreas não têm escritura, principalmente as áreas rurais. Né? Esse foi um dos erros do JK, não ter desapropriado toda a terra. Né? Então, hoje você tem muito problema de terra. Então, como desenvolver uma matriz econômica se você não tem regulação fundiária? Então, eu fui para o Congresso, todas as emendas necessárias para colocar na medida provisória, eu coloquei e aprovei. Então, hoje você tem a lei da regulação fundiária, 13467, 13467, que é realmente a regulação fundiária. No Brasil todo, mas eu coloquei tudo aquilo que era necessário para Brasília. Então, a gente foi exatamente desenvolvendo isso. Então, essas leis que transformam, que podem ser executadas, é que são importantes, né? Que afetam diretamente a população. E, evidentemente, né, quando eu criei o Cheque Educação, porque eu fiz minha faculdade, aliás, desde criança, né, eu ainda no grupo escolar, ainda naquela época, né, eu estudei com bolsa, fui seminarista, ganhei uma bolsa também do seminário. Cheguei em Brasília, daí eu fui trabalhar numa escola, estudei na escola pública, depois fui trabalhar na melhor escola de Brasília, ganhei uma bolsa. Depois fiz faculdade com bolsa. Por isso que eu criei o Cheque Educação, para que outros jovens também pudessem ter a mesma oportunidade que eu tive. Então, e entrei na política pela educação, exatamente para poder proporcionar, né, uma educação de qualidade, que infelizmente no Brasil a gente não conseguiu êxito ainda com relação a isso. Mas a tecnologia ainda é prioridade no mandato seu, né? Senador? Fundamental, né? Porque, por exemplo, o mundo todo hoje, se você pegar os países desenvolvidos hoje, 60% dos jovens faz curso técnico. Na Alemanha, na Coreia, no Japão. No Brasil, a gente não conseguiu chegar a 11% ainda. Então, né, por isso que os jovens não estão preparados. Por isso que tem essa geração grande aí que não estuda no trabalho. Quando eu assumi a secretaria, nós não tínhamos nenhum Instituto Federal em Brasília. A gente federalizou a Escola de Planaltina e depois, hoje nós temos 11 institutos federais. E ainda fiz um convênio com o MEC na época, no segundo mandato de secretário, para construir mais 9 escolas técnicas. Então, hoje nós temos um número bom de escolas técnicas, mas eu defendo, e fui o presidente da comissão também, do novo ensino médio. Exatamente por perceber da importância da educação profissional. Eu fui o presidente da comissão do novo ensino médio, mas aí volto à questão da política de Estado. A gente aprovou, deu 5 anos para implementar o novo ensino médio, e aí mudou o governo. Acabou de novo, né? Quer dizer, vamos discutir de novo tudo isso. Senador, como é que o senhor avalia o papel, a importância dos conselhos profissionais? Né? Nós somos aqui da Mútua, um órgão ligado ao sistema Confea-CREA, né, que regulamenta as profissões de engenharia, agronomia e geociências. Nós temos no Brasil aproximadamente 30 conselhos profissionais, né? Temos de medicina, odontologia, medicina veterinária, contabilidade, da qual o senhor é registrado, né? O senhor é contador. Como o senhor avalia o papel dos conselhos profissionais? Foram recentemente atacados aí alguns projetos de lei para acabarem com os conselhos. Como é que o senhor vê o papel dos conselhos profissionais? Bem, eu acho fundamental, né? O conselho, ele regulamenta, ele fiscaliza a profissão. Exatamente pela deficiência que nós temos na educação, porque todos aqueles que fazem uma universidade, uma faculdade, deveriam ter, né, a possibilidade de ir para o mercado e trabalhar. Mas, infelizmente, o MEC não cuida da qualidade. Então, você tem uma série de profissões onde você tem profissionais que não estão preparados para o mercado. Então, nós mesmos, que somos profissionais liberais, trabalhamos para que os conselhos atuem bem, né, para que a gente possa ter realmente uma profissão, né, digna e respeitada. Você vê, até pouco tempo, o governo federal não tinha contador responsável pela contabilidade pública. O cara não era nem contador, quer dizer, é um negócio absurdo. Então, cabe aos conselhos a fiscalização. Evidente que hoje elas estão ampliando, né? Os conselhos têm dado muito apoio na formação, né? Cursos de aperfeiçoamento, que eu acho que é muito interessante, apesar que, né, teoricamente, seria a função do sindicato, das associações, principalmente sindicato. Mas os conselhos hoje estão fazendo, até porque alguns já estão exigindo o exame, né, de proficiência,
como tem a OAB foi a que mais tem, mas você tem hoje mais advogados sem OAB do que com OAB. Então você está impedindo o profissional que foi aprovado, que fez o curso, de exercer sua profissão. Mas, ao mesmo tempo, pela dificuldade ou pela deficiência da formação. Os contadores também já têm isso. O medicina agora está fazendo também, estão trabalhando para isso, que é exatamente para você garantir, né, que o profissional tem habilidade, tem competência para exercer a sua profissão. Hoje, se você liberar geral, a gente pode ter sérios problemas. Na engenharia, esse é outro problema. Nós temos também muita deficiência de profissional, por exemplo, nos órgãos públicos. Então você vê cidades nascendo aí, todo mundo construindo, sem habite, sem engenharia, sem nada, sem responsável técnico. Aí começa, depois de alguns anos, começa a cair os prédios aí. E as pessoas não sabem por quê, né? Projetos mal elaborados, né? Mal elaborados, e muitas vezes por questão financeira. Quando tem projeto. Não tem, a maioria não tem nem projeto, né? Então, eu acho que falta uma fiscalização maior do próprio governo. O governo mesmo não tem profissionais, né? Se você for realmente nas prefeituras, nas administrações, falta engenheiro, não tem engenheiro. Mas também por quê? Né? Porque paga muito mal. Pagar um salário mínimo, dois salários mínimos para o engenheiro, é brincadeira. Eu me lembrei agora porque, por exemplo, há 20 anos que eu mexo com trabalho também com o terceiro setor. Eu tenho um instituto. E eles não têm, na parte de investimento, recurso para construção, porque eles não têm dinheiro para fiscalizar. Essas coisas tinham que ser automáticas, né? Acho que qualquer financiamento, qualquer programa já tinha que ter um percentual. Por exemplo, eu como atuei muito na área contábil no Brasil todo, por exemplo, na Alemanha você tinha um projeto, chama Projeto Miséria, que financia esse terceiro setor dos países mais carentes, né? Onde eles já colocam no projeto um percentual de auditoria. Né? E a auditoria é concomitante ao projeto. Não é como no Brasil hoje. O Tribunal de Contas julga 10 anos depois, aí quando não tem, já nem existe mais. Não tem nem como responsabilizar ninguém, porque os caras já mudaram do país, ou não mexem mais com isso, não acham mais o cara. Então você tem que ter uma auditoria concomitante. As coisas vão acontecendo. É igual na engenharia, você tem na construção, naquele projeto financeiro. O cara fez, vai lá e paga, né? Vai as medições, né? Então, eu acho que tinha que ter isso aí. Agora, infelizmente, o governo não tem, os governos, de forma geral, tanto municipal como estadual, como União, não tem realmente valorizado os profissionais da engenharia para preservar realmente a qualidade. O relatório do Tribunal de Contas aponta 11 mil obras paralisadas no Brasil. E é desde a concepção mesmo, do início de projeto, a mais execução. Né? Não tem profissionais competentes para tocar. Eu dizer para você, grande parte é da educação, inclusive. Isso. Saúde, educação. O problema é o seguinte, o custo maior de um hospital ou de uma escola não é a construção, é a manutenção. Então, por exemplo, o governo federal teve vários projetos já, né? Por exemplo, eu mesmo, essas 9 escolas técnicas que eu fiz aqui foi assim. Eu assinei o convênio com o Ministério. Ele constrói e equipa. Agora, a manutenção é do Estado. Então, a gente tem muita gestão irresponsável também de prefeitos, né? Porque é o seguinte, o cara, quando está terminando o mandato dele, ele faz a obra e deixa o abacaxi para o outro. E aí o outro, sabendo que o custeio, porque, por exemplo, o hospital hoje, né, o custeio de um hospital é quase a metade de uma obra da construção, ou um terço, né, no mínimo. Então, você construir um hospital, você vai ter uma despesa anual de quase 40% do valor da obra. Então, é como se tivesse em 2 anos construindo um hospital. Então, aí o cara começa a obra no final do mandato, o outro que entra, diz, pô, eu não vou assumir um negócio desse aqui, porque o que vai ser caro é a manutenção. Não tem para manutenção, deixa a obra abandonada. Então, tem muito isso, né? Por isso, olha, imagine, nós aprovamos a lei de responsabilidade fiscal lá atrás, que antigamente era pior ainda, né? O cara fazia a dívida, deixava para o outro lá uma dívida grande, inviabilizando a gestão do outro. Mas hoje tem muita obra parada em função disso, do custeio da manutenção, que é muito maior do que o investimento na construção. Bom, nós estamos entrevistando aqui o senador Exalci Lucas, ele que é do PL do Distrito Federal, também com a participação especial do assessor da presidência, o Ranieri Paulino, também do Felipe Pasqualini, que é o chefe da comunicação. Senador,
A sua filiação ao PL houve um aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há um desejo do senhor de sair candidato ao governo do Estado? Há essa pretensão? Desde quando eu entrei na política, o meu objetivo era esse, né? Porque o objetivo nosso é de fazer as coisas. Eu não fui para o Congresso por carreira. Eu fui para o Congresso para aprovar as leis, para poder executá-las. Então, como eu disse aqui, regulação fundiária. Se eu não aprovasse a lei da regulação fundiária, eu não teria como regularizar as terras do DF, muito menos fazer um projeto, né, de desenvolvimento econômico, por exemplo. Então, se eu não colocasse na lei do Fundeb recurso para educação profissional e educação infantil, eu não teria condições de fazer uma boa gestão da educação. Porque na educação você tem os gargalos, né? Primeiro, a alfabetização, que esse é o maior problema da educação. Como é responsabilidade do município, a educação infantil, a gente tem essa deficiência. Porque o município é onde não tem recurso, né? Apesar que é lá onde as pessoas moram. As pessoas não moram nem no Estado nem na União, elas moram no município. Mas é o ente que tem menos recurso. Então, essa responsabilidade da alfabetização, a gente tem esse problema. Os caras nunca dão, por exemplo, você tem contrapartidas, por exemplo, você vai fazer um saneamento na cidade. Você tem contrapartida de 1 para 20. Né? Na ciência e tecnologia é 1 para 1. O prefeito vai querer dinheiro para quê? No saneamento, e não de ciência, tecnologia ou educação. Então, esse é um problema, né, com relação a isso. No caso de educação, você tem aí a questão de formação de professor, né, que também é outro gargalo, e valorização também, porque eu participei do debate aí durante o Plano Nacional de Educação, que venceu agora em 2024, né, e que na prática não funcionou. Por quê? Porque não tinha responsabilidade. Né? Você tem que criar uma lei de responsabilidade educacional para atribuir àqueles que são responsáveis pela educação de fazer as coisas. Então, você tem, por exemplo, né, você não pode admitir que um prefeito, né, deixe a escola de lado e o IDEB, por exemplo, vá piorando. Né? Então, você tem que criar mecanismo de responsabilizar o presidente da República, o governador, o prefeito, o secretário de educação, o diretor da escola. Todo mundo tem que ter a sua parte de responsabilidade, porque senão eles não resolvem a questão da educação. E, além da formação, a questão realmente, né, da formação profissional. Né? A gente está vendo aí que a educação profissional é fundamental. Então, você tem esses gargalos aí que a gente precisa, né, trabalhar e tal. Então, esses são os problemas aí que nós temos. Agora, eu digo sempre, né, olha, você sabe que a política ela foi, de certa forma, criminalizada. Então eu digo, olha, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Quem gosta. Então, e voto não tem preço, tem consequência. Então é o seguinte, eu sempre entrei para fazer as coisas e tal. Mudei as leis que precisava, educação profissional, né, educação infantil, regulação fundiária. Né? Então a gente preparou o terreno, ciência e tecnologia, mudamos tudo. Então com isso a gente tem condição agora de executar. Lógico, né? Eu era líder do PSDB, Sim. Tinha em legenda garantida. Né? Eu fui eleito deputado federal pelo PL, inclusive lá atrás. Então, quando eu fui para o PL, agora recebi o convite para ir para o PL, eu fui, olha, gente, eu tenho aqui uma legenda garantida. Eu vou, mas o meu objetivo é ser candidato a governo. Então, recebi essas sinalizações. Mas não basta querer, né? Você tem que fazer a sua parte. Eu estou trabalhando para mostrar também a viabilidade da minha candidatura. É evidente que aqui você tem, né, você tem a Michele hoje, que é a nossa candidata ao Senado, que tem uma liderança grande. Né? Então, tem alguns gargalos ainda para a gente contornar isso aí, mas o meu objetivo é candidatura a governo. Um certo dia nós estávamos conversando lá no espaço dos senadores e, diante de tantas conversas, assuntos, o senhor me falou que o governo ainda é um governo analógico. Ah, sim. Lembra dessa Sim, e é verdade, conversa? Né? Então eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Bem, primeiro isso, né? O governo, como é que se elege hoje? Esse é o problema. Por exemplo, eu disse aqui, né? Em 2011 eu lancei o Movimento Brasília 100 anos, um planejamento para Brasília. Depois, mais tarde, eu lancei todos pelo DF, tudo nessa linha. E durante a pandemia eu repensaram o DF, que era realmente fazer um planejamento. Agora, quando chega na política, quem quer saber disso? O eleitor... O que você vai me dar? Quanto é que você vai me dar? É assim que funciona. O cara chega,
Ó, arruma 1.000 pessoas para trabalhar para mim, eu vou pagar R$1.000 para cada um. 45 dias. O cara vai, vota, arruma voto pro cara, o cara se elege, vai embora, daqui a 4 anos ele volta de novo, arruma mais 2.000. Né? Então, como é que se elege os prefeitos no interior do Brasil? Paga uma pinga para um, paga uma receita médica para o outro, promete um emprego na prefeitura, né? Dá uma cesta básica. Então, essa é uma forma como se... Então você, por exemplo, hoje, qualquer pequena empresa, média empresa, se não tiver um bom gestor, ela quebra. Lógico que quebra. Agora, a gente elege prefeito, governador, presidente da República, sem a mínima condição de ter uma boa gestão. Então você pega aqui Brasília, capital da República, área de saúde que não funciona aqui. Né? É totalmente analógico. Você não tem controle nem de medicamento, de controle de estoque de medicamento. Um hospital não sabe o que o outro... Não há integração nenhuma de sistema. Tem sistema demais, porque né, os caras vão fazendo as coisas, mas eles não têm... Não se integram. Não integram nenhum. Se comunicam. Então, você não tem conectam. controle. Então, quer dizer, falta, né? Cada ministério ou cada secretaria é como se fosse um governo diferente. Cada um, muitas vezes, faz a mesma coisa. Né? Então, não há uma informatização, né? Um sistema de integração. É totalmente analógico. E, normalmente, acontece assim, né? Como é política de governo, mudou a oposição, mudou de governo, os caras levam tudo para casa, as informações, apaga tudo, né? Eu participei de algumas transições e vi isso, né? As pessoas apagarem tudo que tinha nos HD lá, né? Isso é ter dificuldade de ter informação para fazer a gestão. Então, nós estamos agora votando e a gente deve votar agora o fim da reeleição, que eu acho que também é um outro gargalo que tem na política, né? Porque o cara que se elege no executivo, ele já começa o primeiro dia de mandato já pensando na reeleição, e aí normalmente não faz o dever de casa que tem que fazer. Então a gente está mudando agora, passando para 5 anos, né? Acabando com a reeleição, e também coincidência de eleições. Porque hoje nós temos a eleição do Brasil de 2 em 2 anos, então não funciona. No primeiro ano o cara está começando a tomar pé da situação, o prefeito. Aí quando ele toma pé, começa já a eleição de deputado federal, ou do próprio prefeito. Né? Depois, aí para a Câmara, porque grande parte dos deputados são candidatos, ou se não são, tem que eleger o prefeito, para depois o prefeito ajudá-lo na campanha. Então, é uma situação difícil. Nós aprovamos, né, a coincidência também de eleição. Foi para a Câmara, espero que consiga a gente aprovar isso, o fim da reeleição e a coincidência. E agora vem o Código Eleitoral, que tem muita coisa. Tem coisa que a gente não concorda, né? Porque, por exemplo, eles colocaram uma cláusula de quarentena para os militares, de 4 anos. O militar só pode ser candidato se sair da função dele, eles vão pedir demissão, aí daqui a 4 anos ele pode ser candidato. Então, quer dizer, você está proibindo, né, os militares de... Se tem que fazer, vão fazer com muitas outras, né? Porque acabaram fazendo isso para o Ministério Público, juiz e militar. Então, tem lá a questão de questionamento da urna eletrônica, que também você viu agora, o hacker deu um rombo de 1 bilhão no Banco Central. Se o cara conseguiu fazer essa falcatrua lá, por que a urna não pode ser questionada? Eu como auditor, sempre disse, olha, só é confiável aquilo que é auditável. Se não é auditável, não é confiável. Então, bem, né? Pois bem, vocês que nos seguem nas redes sociais, vai lá, ativa o sininho para que não perca nenhum episódio, curta e compartilhe nosso programa. Senador, eu gostaria de agradecer por nos ter dado essa entrevista aqui em nome de todos que fazem aqui a Mútua. Sinta-se à vontade para o senhor colocar tudo aquilo que o senhor acha necessário, que não foi abordado até agora. Mas muito obrigado. Não sei se o Felipe gostaria de... Não, só agradecer sua presença, senador. Engenharia aqui em nome da Mútua, né? Deixamos à disposição os profissionais da engenharia, agronomia e geociência, e seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Renovar o nosso apreço, desejar aí um bom mandato, né, em defesa do nosso país, do DF, né, que representa também aqui o Distrito Federal. Então, que Deus continue abençoando sua missão. Bacana, eu que agradeço a oportunidade, né? A gente tem muita coisa ainda para fazer ainda antes de terminar o mandato, né? A gente está inclusive lá com a
com a PEC, né, com relação à segurança pública nossa, porque nós temos um problema aqui em Brasília, né, porque a Constituição é de 88, então na Constituição diz que compete à União a manutenção da Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil e ajudar no financiamento da educação e da saúde. Depois, a partir de 90, passou a ter eleição, então a gente passou a ter governador. E aí o governador tinha que com o Pires na mão todo mês para pagar as contas, né? E normalmente quando você pega uma oposição, isso acabava, né? Volta amanhã, volta mês que vem, e criar dificuldade. Então depois, em 2002, já depois de muitos anos, 2002, criou-se o Fundo Constitucional, né? Que hoje para nós representa 40% do nosso orçamento. Só que ainda ficou essa figura de compete à União manter e organizar. Então, todo o reajuste, todo concurso para a segurança pública passa pelo Congresso Nacional. Primeiro passa pelo Palácio do Planalto, que encaminha para o Congresso. Então, a gente acabou não tendo a nossa autonomia política como tivemos a partir de 90, que a gente não tinha nem eleição aqui em 88, mas ficou esse gargalo aí. Então, a gente está tentando resolver isso. Primeiro, para saber, primeiro se o governador quer dar os aumentos que ele anuncia. Que ele anuncia e depois, passei lá para o governo federal, problema do governo federal. Então a gente precisa resolver isso para ter autonomia política realmente completa do DF, que é o que a gente está trabalhando agora, lá a emenda número 1 de 2025 que eu apresentei, substituindo, em vez de compete à União, transferir o recurso para o GDF para fazer o que faz hoje. Então vamos ver se a gente consegue aprovar isso, né? A gente sofreu muito ataque do governo no sentido de interferir na correção do fundo, a gente conseguiu superar isso, mas para nós ele é fundamental, porque Brasília, as pessoas às vezes, como já estamos, né, mais de 60 anos, as pessoas esquecem a importância que foi para o Brasil, né, a transferência da capital aqui para o interior, né? Se a gente tem hoje um agro forte, né, uma agricultura forte, né, o desenvolvimento do Mato Grosso, Centro-Oeste, né, e Norte, o Norte principalmente e o Centro-Oeste, se deve a Brasília. Então, a gente precisa estar sempre lembrando, né, que Brasília é a capital de todos os brasileiros, não é só a nossa quem mora aqui. Então eu quero agradecer, reforçar o que eu disse aqui, que eu tenho falado sempre. Olha, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Se você não participa, alguém vai decidir por você. Então participe, conheça os candidatos. 2026 está aí, a gente precisa realmente, né, colocar nesse país pessoas comprometidas com o país, com a educação, né, que não existe nada, nenhum outro mecanismo que não seja educação para realmente dar igualdade de oportunidade para as pessoas, né? Isso mesmo. Então, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Obrigado, senador. Pois bem, acabamos de entrevistar o senador Isalci Lucas, ele que é do PL do Distrito Federal. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.